Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma conversa profunda. Sabe aquela sensação de que alguns projetos simplesmente decolam, parecem ter uma força própria enquanto outros ficam patinando? Hoje a gente vai investigar justamente isso, sabe? Tentando entender o que diferencia um crescimento, digamos, comum, de um salto exponencial. E para essa nossa exploração, vamos nos basear em alguns trechos selecionados de um material que eu achei fascinante, o e-book Tratado Tecnosófico, a tecnologia cabalística dos empreendimentos exponenciais. E é bem importante contextualizar, né? Este texto foi escrito pelo mentor do Luiz Arié, estrategista espiritual e fundador da mentoria tecnosófica. Ele integra cabala, espiritualidade prática e visão multidimensional, guiando líderes e buscadores a viverem sua missão na nova era com consciência e propósito. Olá, um prazer estar aqui. O nosso propósito, então, é tentar desvendar como essa sabedoria ancestral da cabala, que o Arié apresenta de uma forma bem contemporânea, funciona quase como uma, podemos chamar de tecnologia espiritual, né? Um conjunto de princípios, de práticas, para a gente ir além do passo a passo linear e alcançar resultados que realmente multiplicam. E o autor usa um estilo muito interessante, com aforismos. São tipo pequenas pílulas de sabedoria, sabe? Que convidam a gente a refletir mais profundamente. Todo empreendimento exponencial nasce duas vezes. Primeiro no céu das ideias, depois na terra das formas. Ok, essa ideia de nascer duas vezes já coloca a gente em outro lugar, né? Vamos desembrulhar isso. O texto faz uma distinção logo de cara que ajuda muito a entender o terreno. Ele compara, assim, os empreendimentos lineares, aqueles que somam resultados de forma previsível, tipo um rio seguindo o curso, sabe? Com os exponenciais. Esses sim, multiplicam. Surgem de forma mais súbita, impactante, como um raio. Tem um aforismo que resume bem. O empreendimento linear soma, o exponencial multiplica. Parece simples falando assim, mas a diferença é brutal, né? Sim, a diferença é fundamental. E o ponto central que o Arié apresenta é que a chave para destravar esse potencial exponencial não está só no esforço físico ou no planejamento tradicional, por mais importantes que sejam, claro. Ela reside, na verdade, na qualidade da conexão com algo maior, com o que ele chama de invisível. Tem um aforismo bem direto sobre isso. A diferença entre o possível e o impossível está na qualidade da conexão com o invisível. Nesse sentido, a cabala é oferecida como um mapa, sabe? Um mapa preciso, quase um GPS espiritual para a gente navegar e fortalecer essa conexão. Um GPS espiritual, gostei disso. E para usar esse GPS, o texto diz que quem busca o exponencial precisa cultivar uma natureza dupla. É isso. Precisa ser o visionário, aquele que sonha alto, que se conecta com as grandes ideias, os arquétipos, como se tivesse, sei lá, uma mão no céu. Mas, ao mesmo tempo, precisa ser o executor, aquele que põe a mão na massa, com disciplina, que traz a visão para a realidade. A mão na terra. O aforismo captura isso perfeitamente. Todo empreendedor exponencial é, ao mesmo tempo, visionário e executor, místico e pragmático. Não dá para ser só um ou só outro, certo? Correto. A integração dessas duas facetas é essencial. Misticismo sem pragmatismo vira sonho acordado, né? E pragmatismo sem uma visão elevada pode levar a muito esforço para pouco resultado significativo. É nesse equilíbrio que mora a força. Ok, entendi essa base, a necessidade da conexão com o invisível e essa natureza dupla. Mas como a gente opera isso na prática? O tratado fala de uma tecnologia específica com dois movimentos centrais, quase como uma dança cósmica mesmo. O pentagrama anti-horário e a espada flamejante. Soa meio cinematográfico, né? Mas vamos entender o que significa isso. São nomes bem simbólicos, né? Mas para processos energéticos muito concretos. Pensa no pentagrama anti-horário como um movimento de acumulação e elevação de energia. Imagina uma espiral que sobe.
Cada volta completa não te retorna para o ponto de partida no mesmo nível, sabe? Ela eleva a consciência, o projeto, a um patamar superior. É um movimento que meio que rompe com a linearidade do relógio do dia a dia e acessa um tempo mais criativo. O autor chama de tempo sagrado. Tem 2 aforismos que ajudam a gente a sentir a força disso. Cada giro do pentagrama é um salto quântico da possibilidade e também 5 pontas, 5 elementos, 5 poderes, a geometria sagrada da manifestação. A função desse movimento é clara: captar a energia do ambiente, das ideias, das pessoas e multiplicar essa energia. É sobre gerar inspiração, expandir horizontes, acelerar o potencial. É como inspirar profundamente, sabe? Enchendo os pulmões de possibilidades. Entendi. É como carregar uma bateria, então, mas num nível energético e de consciência. Mas toda essa energia acumulada precisa ir para algum lugar, né? Precisa ser usada, certo? Imagino que seja aí que entra a tal da espada flamejante. Exatamente. Se o pentagrama é um movimento de inspirar, de acumular, a espada flamejante é um movimento de expirar, de direcionar essa energia que foi acumulada para a manifestação concreta. Ela representa a descida da energia criativa. E ela segue um mapa muito preciso da tradição cabalística, que é conhecido como a árvore da vida. Essa energia desce lá da esfera mais alta, da visão pura, que é Keter, até a esfera da realidade material, Malkuth. E é importante notar que essa descida não é uma linha reta, de cima para baixo, assim. Ela acontece num padrão de zigue-zague. Isso simboliza um processo que não é simplista, sabe? É dialético, uma dança entre forças opostas, tipo expansão e contenção, misericórdia e rigor, que juntas vão refinando a ideia inicial até ela poder se manifestar de forma equilibrada, sustentável no mundo real. 2 aforismos iluminam bem esse processo. A espada flamejante é o raio que traz o céu à terra, a visão à forma. E um detalhe crucial: a espada flamejante não corta, ela esculpe a realidade. Ou seja, não se trata de forçar a barra, mas de dar forma à energia acumulada, com sabedoria, com precisão. A função dela é garantir que a visão não se perca, não se distorça, mas que se concretize como uma obra bem acabada, né? Então não basta ter a grande ideia e a energia, que seria o pentagrama. É preciso saber como canalizar isso de forma estruturada com a espada. Parece uma dança constante mesmo, entre subir para buscar inspiração e descer para construir. Como é que esses 2 movimentos se conectam na prática? A chave está na integração consciente desses 2 fluxos. O pentagrama gera potência, a energia exponencial. A espada flamejante pega essa potência e a direciona, dando forma e estrutura no mundo material. Juntos, eles formam um circuito completo de criação. Um não funciona sem o outro nesse contexto exponencial, entende? Como diz o aforismo, sem o pentagrama, a espada não tem força. Sem a espada, o pentagrama não tem direção. É um ciclo que se retroalimenta. Você sobe para captar a visão e energia, desce para manifestar e a própria manifestação se torna a base para um novo ciclo ascendente ainda mais potente. Vamos aprofundar um pouquinho no pentagrama, então. Nesse movimento de subida, o texto associa cada uma das 5 pontas a um elemento e a um passo específico: ar, água, terra, fogo e espírito. Como funciona essa sequência? Sim, são 5 passos essenciais que, quando realizados na ordem correta e em ciclo, geram essa espiral ascendente que falamos. O primeiro passo é a ordem, associada ao elemento ar. Isso representa a clareza visionária. Não é só ter uma ideia solta, mas uma definição cristalina do destino, do propósito maior. O aforismo diz: ordem não é rigidez, é clareza cristalina sobre o destino. É saber para onde se está indo com uma convicção que vai além do superficial. É um norte bem definido, sabe? O segundo passo é a organização, ligada à água. Aqui a gente fala de coesão emocional. É a harmonia entre as pessoas envolvidas, a qualidade das alianças, a cultura que une o time. O texto enfatiza bem: organização não é estrutura, é harmonia entre seres humanos.
Pensa na fluidez das relações, na confiança mútua, em criar um campo emocional positivo que sustente o projeto. É a liga que une as partes, né? O terceiro passo é o trabalho, elemento terra. Este é o domínio da execução disciplinada. É onde a visão e a harmonia encontram a ação concreta, a materialização progressiva, através da constância, da construção de bases sólidas. Tem um aforismo aqui que é muito forte. Trabalho sem visão é escravidão. Visão sem trabalho é ilusão. É a aplicação da energia de forma focada, persistente. É o chão firme sob os pés. O quarto passo é o progresso, associado ao fogo. Este não é só sobre andar para frente, mas sobre gerar magnetismo inspirador. É a capacidade de atrair pessoas, recursos, oportunidades. É um entusiasmo que contagia e cria momentum. O aforismo diferencia. Progresso não é velocidade, é magnetismo que atrai o futuro. É aquela chama que não só ilumina o caminho, mas que atrai outros para a jornada junto. E, finalmente, no topo da espiral, o quinto passo, a visão espiritual, ligada ao elemento espírito ou éter. Aqui, a gente chega na meta arquetípica. É conectar o empreendimento a algo maior, a um propósito que ressoa num nível universal, que toca o eterno. É a capacidade de ver o que ainda não existe como se já fosse real, como diz o aforismo. É a conexão direta com a fonte da inspiração original, aquele céu das ideias do começo. Uau! Então, ordem, clareza, organização, harmonia, trabalho, ação, terra, progresso, magnetismo, fogo e visão espiritual, propósito, espírito. E esse movimento anti-horário conecta tudo isso, fazendo com que cada ciclo eleve o nível geral. É isso? Precisamente. Ao completar um ciclo, passando por esses 5 pontos de forma consciente, o empreendimento não volta para o mesmo lugar. Ele sobe um degrau na escada espiral do potencial. Essa dinâmica que permite os chamados saltos quânticos. O autor se refere a isso como a alquimia da exponencialização, uma fórmula capaz de condensar um desenvolvimento que talvez levasse décadas em poucos anos. Metaforicamente, ele usa a imagem 50 anos em 5. Ok. Acumulamos essa energia potente lá no topo, na visão espiritual, que na árvore da vida seria a Keter, né, o ponto mais alto. A bateria está carregada. Agora, como essa visão pura, essa energia intensa, desce para o nosso mundo, para a Terra das Formas, sem se perder ou se dissipar no caminho. Como é que a espada flamejante faz essa tal escultura? É aqui que a sabedoria da árvore da vida se torna um mapa prático, sabe? A energia acumulada desce de forma ordenada, passando por diferentes estações, centros de energia, as Sefiotes, cada uma com uma função específica no processo de refinar e dar forma à visão. A gente não precisa detalhar cada uma das 10 Sefirot agora, ficaria talvez um pouco denso, mas dá para entender a lógica geral da descida. Começa com a visão pura, Keter, recebendo a primeira forma, digamos, o impulso criativo inicial e a estrutura inteligente que contém essa ideia, associados a Chokmah e Binah, sabedoria e entendimento. É como ter a ideia brilhante e o primeiro esboço do plano, né? Depois, essa ideia já estruturada passa por um processo de equilíbrio dinâmico. Ela precisa se expandir com generosidade, com abundância, chesed, misericórdia, mas também encontrar limites saudáveis, disciplina, foco, gevura, rigor. O equilíbrio entre essas duas forças gera harmonia e beleza, Tiferet beleza, que é como o coração do projeto. É tipo balancear o crescimento com a sustentabilidade. Entende? Em seguida, a energia desce para construir as bases mais práticas. É a capacidade de vencer desafios e criar redes, Netzach, vitória. A clareza na comunicação e na estratégia, Hod, glória. E a formação de um fundamento sólido, de sistemas, de processos. Yesod, fundamento. É preparar o terreno para a chegada. E, finalmente, toda essa energia refinada, estruturada, aterrissa em Malkut, o reino. É a manifestação concreta.
O projeto funcionando no mundo real, o produto na prateleira, o serviço sendo entregue, o impacto visível. É a tradução final. Essa descida ordenada é crucial. Garante que a força da visão inicial não se perca, mas seja esculpida, passo a passo, até se tornar realidade tangível. Como diz o aforismo, manifestar é traduzir a linguagem do céu para a linguagem da terra. Faz todo sentido. Não é só ter a visão e a energia, mas ter um método, um caminho estruturado para trazer essa visão para a realidade. Então, o segredo dessa tecnologia cabalística é essa dança contínua. Subir pelo pentagrama para captar e multiplicar a energia da visão e descer pela espada flamejante para manifestar essa visão de forma ordenada e sustentável. É isso. Sim, essa é a essência, o circuito completo. A exponencialização, a energia gerada pelo pentagrama precisa da manifestação à forma dada pela espada. E é um ciclo contínuo, sabe? A própria manifestação bem-sucedida, lá em Malkuth, fornece a base e a energia para iniciar um novo ciclo do pentagrama, agora partindo de um patamar mais elevado. O texto resume isso de forma bem potente. O circuito completo é a fórmula do impossível. Visão plus energia plus método igual milagre. O milagre aqui não é algo mágico, inexplicável, mas o resultado de um processo consciente de alinhamento e execução. O tratado chega a mencionar etapas práticas para aplicar isso? Fala em identificar a Brasília interior de cada projeto? Imagino que seja essa visão arquetípica. E depois rodar esses ciclos? Sim. Para citar um pouco, 12 ciclos e, se for possível, aplicação de 4 ou mais. Sim, o texto sugere um processo prático. Começa com a definição arquetípica. Encontrar essa visão central, essa Brasília simbólica que condensa o propósito maior. Depois, rodar o ciclo pentagramático conscientemente, passando pelos 5 passos que vimos: ordem, organização, trabalho, progresso, visão espiritual, para acumular energia. Em seguida, gerenciar a descida flamejante, usando os princípios da árvore da vida para garantir a manifestação ordenada. E, por fim, praticar a retroalimentação, usando o resultado alcançado como ponto de partida para um novo ciclo. Para ilustrar, o autor analisa brevemente figuras como Juscelino Kubitschek e a construção de Brasília, que é um exemplo muito claro de visão arquetípica manifestada, né? Mas também menciona Steve Jobs na Apple, Elon Musk na SpaceX, o Walt Disney e seus parques, e até o empresário brasileiro Flávio Augusto da Silva com a Wise Up. O ponto não é dizer que eles usaram a cabala conscientemente, claro, mas que os processos deles, vistos de fora, parecem espelhar esses padrões. Uma visão muito forte, quase arquetípica, mudar o mundo com tecnologia, colonizar Marte, criar felicidade, combinada com métodos extremamente eficazes, energia e método de execução e manifestação. O Jobs, por exemplo, com aquela clareza de visão dele, ordenhar, e o famoso campo de distorção da realidade, que seria uma mistura de visão espiritual, espírito, e progresso, fogo, canalizados através de um trabalho incansável de design e engenharia. Trabalho terra. Faz sentido, né? Totalmente. Ok, então fazendo uma síntese do que a gente explorou, vimos uma abordagem bem diferente para entender o crescimento exponencial, baseada nessa tecnologia cabalística apresentada pelo Luiz Arié. A ideia central parece ser integrar a visão elevada com a ação no mundo, o espiritual com o material, através desses 2 movimentos que se complementam: o pentagrama que sobe e acumula energia, e a espada flamejante que desce e materializa essa energia de forma ordenada. Isso mesmo. A perspectiva que emerge disso é a do empreendedor ou, na verdade, de qualquer pessoa engajada num projeto significativo como um alquimista moderno. Alguém que não é só uma engrenagem no sistema, mas um co-criador consciente. Alguém que aprende a alinhar sua intenção, sua vontade, com forças maiores, com padrões universais para manifestar algo novo e de valor no mundo. Tem um comando teosofístico citado no livro que resume bem essa filosofia. Shemaya ha-resit, o céu é o princípio.
sugere que toda grande realização material tem sua origem numa conexão elevada, numa visão que nasce primeiro nesse céu das ideias. Essa ideia de o céu é o princípio é poderosa mesmo. E leva a gente a pensar para além do mundo dos negócios e grandes empreendimentos, né? Sem dúvida. O texto foca bastante em empreendimentos, em obras externas que impactam o mundo. Mas, e se a gente aplicasse essa mesma tecnologia não a uma empresa ou projeto, mas à nossa própria vida? E se buscássemos definir a nossa visão arquetípica pessoal, qual é a nossa missão singular, única? E se acumulássemos energia vital através dos passos conscientes de ordem, clareza de propósito, organização, harmonia interna e nos relacionamentos, trabalho, disciplina e autoconhecimento, progresso, desenvolvimento pessoal e magnetismo, e visão espiritual, conexão com o nosso eu mais profundo? E se então a gente buscasse manifestar essa visão ordenadamente nas nossas escolhas e ações diárias? Fica a pergunta no ar, né? Qual arquétipo pessoal, único e intransferível espera ser manifestado através de cada um de nós? Uma reflexão realmente profunda para levar conosco, muito interessante. Que estas palavras possam ressoar como uma chama serena, talvez iluminando um próximo passo na senda para manifestar o potencial mais elevado que reside em cada um no dia a dia.